Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tua bênção, Senhor, esteja nos iluminando, nos conduzindo, nos protegendo. O nosso estudo de hoje da Carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 12 até o versículo 18. Antes de entrarmos propriamente no texto que nos é proposto hoje, vale lembrar aquilo que Paulo está sofrendo diante da sua autoridade de apóstolo, que está sendo contestada por alguns membros dessa comunidade de Coríntios. A autoridade de Paulo ser contestada como apóstolo é pelo fato de Paulo ter tido uma conversão tardia no aspecto de que ele não foi como os outros apóstolos que conviveram com Jesus, mas foi o próprio Senhor que o escolheu, que o chamou para esse ministério, para esse apostolado. E vale dizer que quando alguém quer gerar controvérsia, quando alguém quer se colocar do contra, toda e qualquer desculpa as pessoas inventam, arrumam para poder criar polêmica, desmerecer o trabalho do outro que é realizado. Enfim, é aqueles que gostam de colocar problema em tudo, gostam de polemizar tudo o que se vê, sobretudo se colocar do contra e não reconhecer o mérito, o trabalho e o apostolado do outro. Desmerecer Paulo diante da comunidade de Corinto, ele é o pai desta comunidade, a comunidade que ele mesmo fundou com todo amor, com todo estima e com toda consideração. Mas há aqueles que vêm depois para destruir o que outros fizeram. Um tipo de fracasso, um tipo de divisão que o cristianismo enfrenta desde os seus primórdios. Há aqueles que vêm para edificar e aqueles que querem edificar em cima do seu próprio nome. E quando querem edificar em cima do seu próprio nome, é o meu projeto, é o meu trabalho, acaba sempre querendo fazer desmerecendo o trabalho do outro. Uma das coisas que evangelicamente se torna mais deplorável, porque ninguém vem para edificar seu nome, ninguém vem para estabelecer placa, ninguém vem para ser cultuado, louvado, engrandecido por aquilo que realizou, mas vem para que o nome do Senhor seja exaltado, louvado, glorificado, cresça através da colaboração que cada um dá dentro do carisma que lhe é próprio, dentro daquilo que é a possibilidade que lhe é próprio. Se na época de Paulo havia um problema que era o culto à personalidade, imagina nos tempos de hoje esse culto extrapolando 100 vezes mais todas as dificuldades que nós temos com nossas comunidades, paróquias, grupos e assim por diante, por causa justamente desses grupos que se criam para desmerecer às vezes o trabalho do outro. Daí, o ponto de partida para nós passa a ser o final, o versículo 17. Porque Paulo diz assim, ora, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Então, se alguém quer se gloriar por algum trabalho que fez, ter algum mérito naquilo que realiza, na sua evangelização, ou no trabalho que realiza para Deus, essa glória não pode ser glória humana. Não, porque toda glória humana é uma glória vã, é uma glória que não passa de uma vanglória. E toda vanglória ela é sempre cultuada, ela é sempre recheada de muitas vaidades. Vaidades são sempre ilusões da mente, do coração e daquela necessidade de reconhecimento e de engrandecimento humano. Então, se em algum momento temos que nos gloriar de alguma coisa, que essa glória seja no Senhor, para o Senhor, reconhecendo que é do Senhor e que o Senhor nos usou. E se o Senhor não nos usou, é motivo de termos que nos penitenciar, porque mesmo fazendo uma coisa boa, mas não foi no Senhor, a gente precisa reconhecer que apenas realizamos um trabalho com mérito humano.
E o segundo ponto está na seguida, no versículo 18. Pois merece aprovação não aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele que o Senhor recomenda. Porque nós podemos querer recomendar o que fazemos, o que realizamos, o que pensamos, o que colocamos como mérito na obra realizada. Mas espera aí, é eu que quero ou é o Senhor? Hoje acontece um erro muito grave das pessoas quererem falar em nome do Senhor que o Senhor não falou. Porque Deus me disse, porque Deus me falou, porque Deus está me dizendo. Para Deus falar algo para alguém, se passa pelo discernimento pessoal, se passa pela aprovação da igreja, se passa pela aprovação de quem ajudou você a fazer esse discernimento, porque quem é que se pode se apropriar-se de Deus para dizer que Deus está falando isto? A palavra de Deus nos inspira, nos direciona, nos ilumina, mas quem não se põe na vanguarda do silêncio, da escuta profunda, do se humilhar diante de Deus para poder escutá-lo em espírito e verdade, após um período de longo discernimento, não pode simplesmente acordar no meio da noite, no meio da tarde, após um período de apavoramento espiritual, dizer, não, porque Deus está me falando isso. Eu estou discernindo em Deus. Eu estou buscando em Deus uma resposta. Estou buscando em Deus uma luz. Estou buscando em Deus uma direção. Deus tem nos direcionado a partir disto. Porque eu não posso recomendar nem a mim mesmo. Já houve tantos erros, tantas coisas que foram feitas no impulso do humano, e esse impulso humano foi colocado em nome do Senhor. Depois as consequências são as mais graves, né? Então, mais importante é aquele que não se recomenda a si mesmo, mas aquele que sabe silenciar para discernir e para ser recomendado pelo próprio Senhor. Aí Paulo vai lá no versículo 14, é uma outra pérola preciosa, porque está falando ali, não passamos além dos limites, porque há toda uma questão geográfica, né? Aqueles que foram designados para esse lugar, para outro. Então Paulo está dizendo que ele não passou dos limites, mas estaríamos passando caso não houvéssemos chegado até vós. Ora, nós realmente temos chegado até vós pregando o Evangelho de Cristo. E aqui é um ponto fundamental. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho de Cristo. Porque pode-se pegar o próprio Evangelho, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo João, segundo Marcos, segundo Mateus, e fazer do Evangelho o meu Evangelho. Eu pregar o Evangelho ao meu modo, ao meu bem-querer, segundo a minha sabedoria, segundo os meus conhecimentos. O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho de Cristo Jesus. E por isso nós não nos ufanamos, nós não nos gloriamos além da medida, cobrindo-nos de trabalhos alheios. Ponto-chave é justamente esse, não se ufanar, não acharmos que somos os melhores, somos os mais iluminados. Não. Existe uma chamada depressão psicológica, que não é o caso do que eu vou falar aqui agora a partir desse ponto do Evangelho. Porque a depressão psicológica é a depressão que a sociedade passa, que o mundo passa e que tantos passam, devido a tantas circunstâncias da vida. É como precisa ser cuidado quem vive a depressão, no seu sentido psicológico. E existe a depressão espiritual. A depressão espiritual, ela acontece, ela pode ser tanto unida à depressão psicológica, uma vem apoiada da outra, ou a depressão espiritual ser a causa de uma depressão psicológica. Isso pode acontecer de termos uma depressão espiritual e não necessariamente termos uma depressão psicológica. Porque a depressão espiritual, ela acontece a partir do fracasso da evangelização. Paulo deveria ser um deprimido, né?
Nós vemos quando ele foi pregar em Atenas, não foi recebido. Nós vemos agora as contradições todas que ele está enfrentando, não é? Aquilo que não se teve êxito. Aquilo que nós vamos ver ainda nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? A questão do espinho na carne. Na verdade, todo aquele que se propõe a viver o evangelho, ele tem que estar mais preparado para a cruz do que para a glória. Porque, na verdade, o que todos querem ter é glória. E esse impulso de glória humana, é um impulso vão. Porque eu quero ser medido por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu evangelizei, por aquilo que eu realizei, pelos méritos que eu tive, pelos tantos que se converteram. Não. Eu estou realizando essa obra por amor a Cristo. Cristo deveria morrer na cruz de depressão. Ele foi tentado, eu olho ali ele no Horto das Oliveiras, a agonia que ele teve no horto foi uma agonia para jogá-lo no chão. Foi a agonia do sentimento do fracasso espiritual diante da obra que lhe foi conferida. Mas ele foi fortalecido no espírito para que não cedesse à tentação do fracasso. Nós muitas vezes nos sentimos assim. A mãe se sente tentada ao sentir o fracasso porque não evangelizou seus filhos, a esposa porque não converteu o marido, nós porque não convertemos as pessoas do nosso grupo de oração, do trabalho que fazemos. Nós nos sentimos tentados a sentir o fracasso por aqueles que não fazem o estudo da palavra, por aqueles que não levam o estudo a sério. Não. É uma tentação, esse perigo, o perigo do fracasso. Mas não há fracasso, porque nós não temos que nos gloriar de nenhum fruto humano. Porque se a gente não pode se basear naqueles que se vangloriam do sucesso, do êxito humano. Não. A espiritualidade paulina é aquela que se baseia justamente no Cristo crucificado, abandonado, sozinho na cruz. Mas ali eu cumpri minha missão. Eu combati o meu combate. Eu guardei a minha fé. Cumpri o que me era designado para ter cumprido. Eu posso ter êxito em tudo que eu faço e posso não ter êxito humano nenhum. Mas é importante eu realizar tudo que eu faço com os olhos fixos em Jesus e ter nele a motivação e a realização do que eu faço. Porque senão seremos depreciados espiritualmente falando, cairemos na depressão e no fracasso espiritual, porque colocamos em glórias humanas, em realizações humanas, em méritos humanos, o nosso trabalho evangelizador e aquilo que realizamos. E não é isso que o Senhor espera de nós. Ele está conosco, é no alto da cruz. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.